A outra frente que é muito importante hoje é a bateria. Então, existe todo um trabalho de uma evolução muito grande de baterias, tanto em material quanto em... Porque a gente tem um limite hoje em dia, né? De tamanho, peso... Não tem limite ainda. Tem um problema prático, na verdade, de viabilidade econômica. É muito caro. É caro, você tem um processo hoje da indústria do lítio, que é uma indústria minúscula do ponto de vista de volume, Usa pela necessidade. Então, assim... Materiais que têm problema de mineração, trabalho escravo, infantil e tudo mais. Problemas ambientais, problemas de segurança, né? Porque a hora que tiver bastante Tesla, bastante carro elétrico e começar a ter acidente em dia de chuva, vai ter carro explodindo pra caralho. Por quê? Porque lítio explode com água. A bateria, Nossa! Essa eu não sabia. A bateria do seu celular, se você pegar um prego e furar essa bateria, o fogo que vai vir dali é uma reação química. Então não adianta você jogar água, tirar o oxigênio, né? Assim, ela não vai parar aquela combustão. Nossa! Né? Então isso é um problema, por exemplo, bombeiro hoje, eles são treinados para lidar com Tesla. Porque se tem um acidente e a bateria do Tesla pega fogo, esse cara tem que ser treinado para lidar com aquilo. Faz o quê? Pó químico. É pó químico. E é muito, muito complicado de resolver, porque é uma reação química que você não para ali, né? E é muito quente. Então você tem muitas questões. Agora, você tem, por exemplo, outros usos de materiais que são mais abundantes. Baterias orgânicas. Sódio, né? Então, aí você começa a ter outras questões. Essa aqui é mais densa, menos densa. Mais densa quer dizer o seguinte... Eu vou precisar de uma bateria menor para ter a mesma energia. Ou é menos densa, vou ter que usar uma bateria maior. Aí você tem questões de o que dura mais, o que dura menos. Então, qual que é o ponto? Né? Não era um assunto relevante para a humanidade. E hoje é. Porque a gente usa bateria em tudo. E cada vez mais a gente está usando mais. A hora que você tem os carros, é uma indústria gigantesca e que usa muita bateria. A grande coisa que iria mudar muito o transporte no mundo seria arranjar um combustível mais barato para avião, né? Também. Porque isso é o grande limitador do porquê que as passagens não baixam muito. E aí a gente vai começar a ter passagem muito barata e a galera se movimentando muito pelo mundo. Isso. Então você imagina que se você tem essa questão de avião, você tem duas frentes trabalhando. Uma é como é que eu diminuo o peso dele. Então, peso? Então, por exemplo, com impressão 3D, eu consigo fazer peças com 95% menos peso. 95% mais de ar. Né? E com a mesma resistência. Mesma resistência. Você tem um software lá... É um soufflé, a gente vai voar num soufflé. É isso. Você confiaria, o Boquito, Sei não, velho. A gente foi pra Polônia num soufflé. Voar num soufflé sem piloto ainda. Porra! Então você tem aviões hoje, cara, que só de colocar mais ar, colocar mais espaço entre porque o que acontece? Se você olhar o processo tradicional de produção, você não consegue fazer uma peça que ela é como um soufflé, que ela tem bolhas de ar. Sei. Né? Isso não é um defeito, então. Isso seria uma vantagem. Isso é uma grande vantagem. Como com a impressão 3D você consegue fazer formatos que não são factíveis em outras tecnologias, Sei. Você consegue no computador falar assim, cara, como é que eu faço, por exemplo, essa porta ou essa antena com menos material. Com menos material, mas que tenha a mesma resistência necessária, seja de torção, seja de pressão, seja de impacto. Ele calcula e aí você consegue imprimir essa peça. Algumas a gente tem conseguindo fazer com 95% menos peso. Um avião pesando, desculpa, 90% menos? Você tem peças hoje pesando 95% menos. Mas você já tem hoje aviões, a Boeing já solta alguns aviões com mais de 1000 peças impressas. Caramba! Então você pega, por exemplo, alguns aviões da Boeing, você tem lá um Boeing que ele tinha 4 turbinas e ele não conseguia transformar em 2, porque o tamanho da palheta da turbina, ela ficava tão pesada que inviabilizava ela ficar na asa. A estrutura da asa não conseguia suportar o peso. Entendi. Fazendo aquela palheta da turbina com impressão 3D, você conseguiu diminuir o peso. Então você consegue fazer o mesmo avião só com 2 turbinas e com mais eficiência de energia. Então você consegue diminuir em 10% o consumo de combustível, né? Que é coisa pra caramba. É muito, porque é o que você falou. O maior custo hoje da companhia aérea não é o avião, é o combustível. Porque não é só combustível, é o peso também que ele gera que precisa de mais combustível. É isso, né? Então uma das frentes é você usar a impressão 3D. Obviamente que nós estamos misturando as tecnologias, né? Todas essas, usa IA com impressão 3D, né? Então esta é uma frente. A outra frente
Se a gente conseguir evoluir muito as baterias, a gente vai poder ter aviões elétricos. Né? Já pensou? Então você começa a trabalhar em todas essas O frentes. problema é lá em cima, onde vai ligar o cabinho pra carregar o Paquito? Aparece aquele negocinho que você tá no final da bateria, que nem no celular, você tá, tipo... Não, mas o bom é que gasta pouca bateria porque já tá no modo avião, né? Ai, não. Foi boa. Foi boa. Essa foi boa. Meu, Foi boa, merece um aumento. vocês incentivam ainda esse Merece tipo um de coisa. aumento. Já virou um corte. Mas